boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto, eu sou Jacinto Malungo. Angola assume como objetivo importante impulsionar o crescimento sustentável do setor industrial, alinhado com as metas do Programa de Desenvolvimento Industrial até 2025, que aponta para o aumento do peso da indústria transformadora no Produto Interno Bruto para mais de 9%. No entanto, a análise histórica revela que o crescimento da indústria transformadora em Angola tem sido inferior ao de outros países africanos, como a Nigéria, por exemplo. A indústria transformadora ainda não atingiu níveis ótimos de contribuição para o PIB. Neste contexto, e muito forçado pelas transformações globais, surge o tema da importância das tecnologias da transformação da indústria nacional. Mormente porque facilita a convergência de tecnologias como automação, internet das coisas, computação em nuvem e inteligência artificial, de que tanto se fala agora, para revolucionar os processos de fabricação e criar novas oportunidades de negócio. Para falar sobre tecnologia na transformação industrial, é nosso convidado Daniel Paes, diretor de tecnologia da TIS. Daniel, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Há uma frase icónica do presidente Agostinho Neto: a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Isto foi dito aí há muitos anos. Hoje é ainda mais decisivo, mas acrescenta o elemento da transformação tecnológica. Efetivamente, começo por agradecer o convite à TV Zimbro e obrigado, Jacinto, por me convidarem. Aproveito também para cumprimentar o auditório, o vasto auditório da TV Zimbro. Efetivamente, e atenção, são duas componentes que estão inclusive na nossa bandeira, a agricultura e a indústria. São um fator importantíssimo no desenvolvimento do país. E efetivamente podemos ter, e começando aqui a dar aqui um bocadinho uma, duas abordagens, aquela abordagem de achar que como temos de facto um tecido ainda pouco qualificado, que então temos que apostar em indústria muito intensiva de mão de obra não diferenciada, ou exatamente o oposto, aproveitar a inequívoca vantagem que temos na adoção de meios de produção mais eficazes e conseguir ser um diferenciador através dessa dinâmica daquilo que podemos obter de competitividade face aos nossos parceiros regionais, com vantagens para o país. E a nossa primeira apresentação é o estado da indústria. Sim. Claramente a província de Luanda a dominar o cenário atual. Sim, efetivamente, isto até é uma fonte do INE e são as empresas em Angola. Obviamente a indústria segue um bocadinho este padrão e mais do que a quantidade, porque também se espalha no resto do país, é importante percebermos que não só a quantidade está centrada essencialmente em Luanda, o Luanda, Benguela, mas é muito importante perceber que também isso é uma oportunidade e também um desafio. Um desafio porque temos claramente que ganhar esta expansão mais para a proximidade e falaremos do tema de infraestruturas, a tecnologia aqui é o nosso foco, mas também é uma oportunidade porque há muitas das transformações que podemos optimizar já hoje, que podem exatamente ser feitas no sítio onde temos mais infraestrutura e mais meios para acompanhar a tecnologia. Muito bem, mas esta distribuição de empresas no nosso país, de acordo com o INE, é uma coisa que também pode ser alterada se nós aproveitarmos as diferentes potencialidades que o país tem em diferentes regiões, aproveitando aqui, claro está, a tecnologia também. Absolutamente. Ou seja, nós temos que ver que há várias respostas que a tecnologia vai poder optimizar no tecido industrial e vai ser sempre um conjunto de fatores. A tecnologia não é a resposta para tudo, mas a tecnologia vai nos permitir tirar mais partido de diferentes capacidades produtivas específicas do país e trazê-los a mudar um bocadinho esta distribuição, uma distribuição não só de concentração de empresas e de indústria, mas também uma distribuição de população, criando obviamente um balanço mais interessante e uma distribuição de riqueza pelo nosso território diferente. Muito bem, vamos olhar para a próxima apresentação, que ainda é sobre o estado da indústria em Angola, mas aqui temos muito mais a contribuição.
Sim, não, o importante é percebermos que há muitas coisas positivas que estão a ser feitas e essa mensagem tem que passar. E, portanto, se nós acompanharmos uma evolução, mais uma vez no Instituto Nacional de Estatística, a nível do crescente de faturação e da representação do setor industrial em Angola, ele é em crescendo. É verdade que está um bocadinho abaixo ao objetivo de se chegar aos 9, eventualmente depois chegarmos aos tais 10% da média subsaariana. Ainda estamos nos 8, portanto, o espaço de crescimento. Mas a segunda parte do gráfico é muito importante, é percebermos realmente que a nossa economia, já falamos de tecnologia, mas a nossa economia, de facto, devido à variação cambial, nem sempre este ganho efetivo de produção em kwanzas, nem sempre se traduz no mesmo nível de ganho da balança económica relativamente a cambiais. E é também nesse fator que, então, a nossa competitividade e a capacidade de podermos exportar e, portanto, podemos vender em mercados externos sendo pago em moeda forte, acaba por ser muito importante e vamos ver que a resposta também vem pela tecnologia. E este é um cenário que é muito presente na nossa economia, prejudica uns e beneficia outros, não é? Sem dúvida. Para quem está a produzir aqui e quer exportar, quer um kwanza de uma maneira e o outro quer um kwanza mais fraquinho. Sem dúvida, e até num aspecto que acaba por ser penalizante, de facto, transversalmente para todos, que tem a ver com as matérias-primas, que acabam muitas delas, enquanto não houver uma autonomização de algumas matérias-primas, em que a tecnologia também pode ajudar a uma menor dependência das matérias-primas, porque estamos a falar de indústria, mas particularmente há uma que é muito importante porque aumenta a cadeia de valor, que é a indústria transformadora. Angola, relativamente à indústria extrativa, com o petróleo, com o minério, com os diamantes, tem relativamente a indústria extrativa. Agora, o que se aumenta em cadeia de valor pelo facto de termos transformação, e vamos falar um bocadinho mais à frente do que é que a tecnologia também dá de resposta a isso, acaba por ser depois o fator-chave para podermos mudar aquele gráfico também a ser crescente, mas relativamente a cambiais. Muito bem, vamos olhar para os desafios gerais que nós temos na nossa indústria, um pouco na nossa economia, na próxima apresentação que nós teremos. Sim, efetivamente... Não é esta apresentação do caminho a seguir, é sobre os desafios gerais, é que nós queremos ter nesta apresentação. Mas só pode adiantar o que seriam os desafios gerais? Sim, é genérico, ou seja, estamos num mundo crescentemente globalizado, o que significa que há uma competitividade que acaba por ser... mais aguerrida e, portanto, não há hipótese para ser realmente um player global e mudar esta balança económica de uma forma mais favorável. A única resposta é aumentar a competitividade, aumentar os índices de produção, seja a indústria extrativa, seja essencialmente a indústria transformadora. E há uma coisa que é inequívoca e transversal, ou seja, todas as adoções tecnológicas sempre acabaram, em qualquer fase da história, por ser aquelas que acabaram por aumentar a produtividade e aumentar a capacidade de se fazer mais com menos. Nós vamos falar um bocadinho sobre exatamente o que é que podemos endereçar relativamente ao setor específico da indústria e quais são os ganhos que podemos ter. Mas, efetivamente, o desafio é esse, é o desafio de uma complexidade maior, um ambiente incerto, um desafio de uma mão de obra que se precisa de transformar e aumentar, de facto, o valor de toda a cadeia. Mas, quando nós falamos da transformação da mão de obra, há sempre este risco muito presente que as tecnologias trazem, quando trazem também a automação, por exemplo. Eu diria, e vamos desenvolver esse tema, que há sempre o receio de que a automatação e a máquina vai substituir o humano e que isso tem um impacto social. Em toda a história, sempre foi inequívoco que nunca que houve uma disrupção, ou seja, a disrupção que a Revolução Industrial trouxe nunca foi parada por acharmos que havia a mecanização do lado agrário, a mecanização do tecido fabril, nunca foi parado por haver algo que se fazia mais eficientemente. Quando vimos que as novas tecnologias já faziam com que não fossem necessários, por exemplo, datilógrafos, setores de escritório, ganhou-se tudo o resto. Hoje o que nós temos de funções especializadas naquilo que é o suporte a infraestruturas tecnológicas, temos é que trabalhar a nossa mão de obra para poder conseguir dar resposta
a tarefas de valor acrescentado ninguém faz nada repetitivo e desinteressante porque gosta ou porque quer. É porque não teve realmente a oportunidade de ser transformado para coisas que lhe dessem mais rendimento de uma forma mais satisfatória. Muito bem. Abordado que são os desafios, vamos olhar para as vantagens da adoção das tecnologias na indústria. Sim, sem dúvida. Nós podemos comparar aqui, é que isto traduz e é mesurável. Como dizia o Peter Drucker, um grande guru de gestão, aquilo que a gente não consegue medir, não conseguimos gerir. E, portanto, há dados da OCDE, isto é muito importante porque são dados concretos da OCDE, em que um dos referenciais que é utilizado para medirmos isso em processo industrial é o PIB nominal por hora de produção industrial. E realmente temos aqui um diferencial, ou seja, os países com alta adoção de tecnologia, teoricamente chamados os países mais desenvolvidos, têm, em média, PIBs por hora médio entre os 70 e 100 dólares. E os países com baixa adoção de tecnologia têm PIBs por hora médios entre 20 e 40 dólares. Estamos a falar de 5, 4, 6 vezes a diferença, isto é uma média. Há, de facto, grandes diferenças e, portanto, os resultados são efetivos. A variável que se repete é a adoção ou não da tecnologia. Efetivamente. Portanto, e o que nós temos aqui é que realmente é transformador. Absolutamente, ou seja, no fundo, nós vamos ter que sempre ter este balanço entre produtividade e resposta social. Como é que acompanhamos as nossas populações? E isto é feito de três mãos. Há um lado que é uma responsabilidade dos empresários industriais, que obviamente visam a eficiência, e ela é boa. Aumenta a coleta para o Estado em sede de imposto, aumenta a exportação, aumenta a nossa balança. Portanto, estimular o lado empresarial é absolutamente necessário. Fazer o lado empresarial perceber que a resposta está na tecnologia para dar esse salto significativo é absolutamente fundamental. E, obviamente, o Estado também terá muitos mais meios para poder aí acompanhar as populações nesta transformação necessária de aumento de nível médio de vida através, obviamente, de uma eficiência acrescida, sem dúvida. Muito bem. Temos mais uma apresentação sobre as vantagens das tecnologias, mas olhemos agora para o tipo de tecnologias, porque cada país é um país. E para aquilo que nós temos em Angola, que é diferente de um país como Portugal, como os Estados Unidos da América, como a França, como a Alemanha, um país altamente industrializado e com uma grande presença da tecnologia, o que é que nos deve servir? Exatamente. Ou seja, se nós olharmos, é uma pergunta extraordinariamente interessante, porque às vezes as pessoas veem isto um bocadinho, a tecnologia fala-se muito daquelas palavras-chave, a inteligência artificial, realidade aumentada. O que é que isso se traduz efetivamente? Há um lado que é muito fácil e eu diria que a automatação, a robótica, sei lá, isto é inequívoco. Quando, por exemplo, numa fábrica, não seria possível haver fábricas como, por exemplo, a da Tesla nos Estados Unidos, em que a mão de obra é mais cara, não seria possível ter isso com capital humano intensivo. Desde que entra a chapa até que sai um chassi completamente pintado, é tudo automatizado. Mas isto traduz também em ganhos para as populações, tarefas perigosas, de risco, etc., são salvaguardadas por isso. E, portanto, podemos ter o nosso capital humano a fazer tarefas diferenciadas, inclusivamente para que a automatação e a robótica funcione. Portanto, este lado é muito fácil de perceber. Vamos entrar para elas, então. Exatamente. A automatação são as máquinas, ou seja, uma máquina que é, no exemplo mais simples, ou seja, não é de automatação, mas é uma serração que não tenha uma serra elétrica é manual e a partir daí tudo o que são máquinas acabam por melhorar. Avançámos, foi para a automatação e uma componente mais avançada em robótica. Quando falamos de inteligência artificial, isto é inequívoco. Todos os processos, desde a logística, desde a inteligência artificial, depois liga-se muito também aqui à internet das coisas, já posso juntar um bocadinho os dois. Por exemplo, um tecido industrial precisa de máquinas, automatação para funcionar, mas precisa de manutenção. O que acontece se eu tenho uma equipa de manutenção, essa equipa de manutenção faz manutenção preventiva. Se eu tiver sensores nas máquinas, no próprio processo, ele pode ser mais eficaz. Se eu tiver sensores de pressão, de temperatura, que me garantem com algoritmos de inteligência artificial que o processo é optimizado, posso ter menos gasto de matéria-prima, mais turnos possíveis feitos com a máquina, manutenções preventivas, uma máquina que não teve um tempo de paragem com ineficiência, porque eu consegui perceber antes do tempo normal de manutenção que alguma coisa estava mal. Portanto, esta sensorização das coisas, poder ter controles de pressão, de temperatura, de controle de máquinas com mais detalhe, somados a uma componente de aprendizagem automática, que é o machine learning, haver processos que se percebem, padrões que se identificam e algumas coisas que se antecipam.
Falando do eixo da impressão 3D, hoje temos a capacidade de fazer protótipos e de responder a necessidades ou de peças ou de uma resposta de lançar para o mercado uma coisa customizada com um ciclo muito mais curto e muito mais eficaz. E quem diz impressão 3D diz a capacidade de maquinação com máquinas que usam computadores, Computer Numbering Calculation, CNCs, e portanto é um lado muito importante. A realidade aumentada é fundamental na própria capacitação do tecido profissional. Se eu tiver uma capacidade de visualizar a realidade e em cima disso, através de óculos especializados, ter etiquetas ou a sequência de um processo para controle de qualidade, para formação, utilizo modelos de realidade virtual e de realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É eu ver a realidade com uma câmera, mas ela ter etiquetas e componentes adicionais que me explicam e guiam no processo. Menos falhas. Reduzem a margem de erros, era aí onde eu iria chegar. A eficiência, menos matéria-prima perdida, melhor controle de qualidade. Há uma série de vantagens que se traduzem em ganhos que não precisam de grande formação e que as máquinas fazem por isso, com o acompanhamento do fator humano. Depois, por último aqui, nestes exemplos concretos de ganhos da indústria, o blockchain está muito associado, isso é para as criptomoedas, é para muito mais que isso. Não há nenhuma empresa também no processo industrial que não tenha, por exemplo, que ter alguma garantia, seja no processo logístico, seja na garantia da transação, seja nos contratos optimizados. Há camadas burocráticas do processo logístico e de operação e integração das funções de uma empresa que passam por partes burocráticas que podem ser optimizadas extraordinariamente com tecnologias como o blockchain. Daniel, vamos fazer agora o nosso único intervalo neste Direto ao Ponto. Quando voltarmos, vamos continuar a olhar para a transformação industrial usando as tecnologias em até já neste Direto ao Ponto. Boa noite e bem-vindos de volta ao Direto ao Ponto com Daniel Paz, é diretor de tecnologias da TISTEC, da TIS, agora é que é TIS. Muito bem-vindo de volta. Nós vamos olhar agora para os receios e entraves que existem. Há os receios na implementação das tecnologias, mas há também as dificuldades que podem existir, não por má vontade. Sem dúvida. Portanto, isto é uma ideia macro. É muito importante perceber que, já demos como exemplo, não há nenhum momento da história, em nenhuma área operacional, inclusive a indústria, em que, de facto, a adoção de tecnologias que garantissem a optimização não fosse positiva. Mas, claro que sim, temos sempre aquele tema e a nossa realidade. Então, já falámos um bocadinho, como é que é o impacto social? Se pusermos máquinas, vamos ter desemprego. Não, temos é que transformar as pessoas, ou, se tivermos uma maior eficiência naquilo que produzimos e na nossa balança económica, temos mais meios para exatamente acompanhar e fazer a transformação também do nosso capital humano enquanto país. Falta de qualificação. Falámos que há muitas tecnologias, nomeadamente a realidade aumentada, os novos modelos 3D de realidade virtual, que ajudam rapidamente a ganhar-se esse fosso. E aquilo que antigamente, em gerações anteriores, aprendia-se um ofício que durava para a vida, cada vez mais estamos numa transformação tão rápida que é exatamente na preparação contínua que damos a resposta ao desafio. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo demos respostas a isso. Há muitas pessoas que dizem, e o custo de implementação? A resposta é um bocadinho ao contrário. E o custo de não o fazer? É que se eu não o fizer antes dos outros, sou eu que fico para trás. E quem fala disso fala dentro de uma concorrência dentro do próprio país e até com os nossos parceiros da SADC. Em 2050, é só daqui a 26 anos, a terceira mais populosa nação do mundo está a 2 países acima, é a Nigéria, com 500 milhões de habitantes. Metade de toda a juventude abaixo dos 20 anos vai estar na África subsaariana, estudos de população das Nações Unidas. Quanto mais cedo transformarmos, mais cedo vamos estar preparados para isto. É um tema recorrente, a infraestrutura eficiente, sim. Nós temos uma dificuldade que nós temos aqui. Sem dúvida, mas aquele primeiro slide deu também um bocadinho de resposta, já que metade do tecido empresarial também está em Luanda, onde há um bocadinho mais infraestrutura, não deve ser, devemos ganhar o resto do país à medida que a infraestrutura for existindo, mas não atrasando as coisas que podemos fazer nos cenários em que obviamente já temos acesso à infraestrutura. É com as evidências que passamos, nomeadamente do PIB por hora a nível da indústria, diferente quem adota a tecnologia por oposição a quem não o faz, para ultrapassarmos as resistências à mudança. E claro que há um quadro regulamentar. Eu posso ter tecnologia disponível, mas que se houver ainda entraves, mas atenção, deixem-me dizer que o quadro regulamentar deve existir uma resposta de produção legislativa
muito à medida das inovações tecnológicas. Não só as inovações tecnológicas, mas como outras coisas que são muito práticas, que é estimular também a indústria. Porque, por exemplo, quando se garante que enquanto produzirmos determinadas coisas cá, que são os insumos para a indústria que a nível de transformação está mais optimizada, não se podem fazer importações, estamos a ter uma medida positiva regulatória que defende desde a produção até à cadeia de valor que vai poder transformar em Angola. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem, vamos olhar para algumas das soluções, o caminho a seguir para que se comece a ter efetivamente esta transformação tecnológica. Sem dúvida. Ou seja, já falámos na formação e qualificação, as tecnologias, realidade aumentada, uma série de novas formas de formar pessoas vai ser fundamental. E um dos pilares centrais do Angola 2050 é o capital humano. Mas sem dúvida, é assim, ninguém faz uma atividade repetitiva e desinteressante porque gosta, como falámos, é porque não teve oportunidade de se transformar para algo que seja mais eficaz. Não há só com a adoção de tecnologia que é inequívoca e imparável no cenário mundial, que não signifique também novas oportunidades. Temos é que abraçá-las quanto antes para ter as pessoas preparadas para isso. Já falámos que isto é muito importante que haja também, e está a haver já em Angola, políticas que estimulem o lado empresarial a fazer uma adoção porque têm compensações com isso, porque isso aumenta a nossa competitividade e a nossa balança de exportações, e esta interação entre políticas do governo e os parceiros privados. Temos que perceber que temos que ter novas formas de fazer as coisas porque a vida está a mudar. Então isto obviamente permitirá um investimento na inovação social diferente, porque a partir do momento em que temos mais rentabilidade e mais eficácia e eficiência, conseguimos transformar também o nosso país. As infraestruturas, já falámos, estão a acontecer e poderão continuar a acontecer, e há um ponto que é muito importante, que é esta ética da automação. Até que ponto, se eu permitir que só um lado da equação os industriais tenham a optimização toda, não deixo para trás as pessoas. Este lado da ética é que balanço é que fazemos entre pessoa-máquina, mas trazendo todos à capacidade de fazer esta viagem. É uma viagem de eficiência e de transformação, mas que tem que ser balanceada com uma componente ética e passa, por exemplo, um aspecto. E aqui que entra também a questão da manutenção da dignidade das pessoas, apesar desta substituição da mão de obra pelas tecnologias. Absolutamente, e num outro aspecto, por exemplo, se tivermos uma produtividade que começa a ser com uma grande ênfase na máquina, pessoas que acompanhem de uma forma diferente este processo diferenciado de gerir com eficiência, mas, por exemplo, tendo também um balanço, podemos taxar, que já se fala nisso, taxar a produção máquina. E se taxamos a produção máquina, temos, apoiando também aqui os setores produtivos, depois ter a capacidade de transformar mais pessoas. Muito bem, vamos olhar para as conclusões que o Daniel nos vai apresentar à volta deste tema da transformação. Onde é que nós podemos chegar? Bom, começando por este lado, ou seja, é o histórico, ou seja, não houve nunca em nenhuma fase da história da humanidade, nenhuma disrupção tecnológica que não desse vantagem, é que as adaptou o mais cedo possível perante todas as dificuldades que vimos. O que temos é que ter um plano e, portanto, o progresso é ininterrupto e traz benefícios globais. Isto é inequívoco, há dados da OCDE, estudos em todo lado. É um imperativo económico, só assim é que conseguimos ter efetivo crescimento e uma competitividade, seja com os nossos parceiros regionais, seja obviamente mais à frente e pensando maior, com uma competitividade que possa ser eficaz a nível mundial. Porque estamos a falar de eficiência, qualidade e consistência, ou seja, nós só vamos poder exportar efetivamente e ter o benefício de ter na nossa balança de exportações o dividendo fora se produzimos coisas com qualidade e que tenham uma certificação que não houve nem fraudes nem alteração. Essa confiança, por exemplo, também se ganha com tecnologias como a blockchain, garantir que em todo o processo temos desde a produção ao destino algo que é controlável, fiável e inequivocamente bom. Desenvolvimento social e económico, claro que sim, a partir do momento em que temos alguém que tenha um rendimento maior, tem um impacto na sua comunidade diferente e, portanto, tem valências diferentes e a capacidade de dar resposta ao que esta nova indústria capacitada precisa. Sem dúvida, isto é essencial para o progresso social e competitividade. Portanto, no fundo, é a nossa base de flexibilidade para transformar pessoas com colaboração que será entre setores em que a indústria também, somada à agricultura, e estão na nossa bandeira, é fator primordial. Sem dúvida, esta colaboração entre setores é uma coisa que é fundamental aqui, porque nós precisamos crescer como país economicamente, socialmente, mas deve ser um crescimento integrado. Fundamental.
Daniel, muito obrigado por este Eu é que direto agradeço. ao ponto sobre o papel das tecnologias na transformação industrial, um tema que não se esgota por aqui naturalmente. Nós prometemos trazer mais temas desta natureza nos próximos programas. Até lá, boa noite, muito obrigado por nos preferir.